Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Espanha, tetracampeã europeia, venceu a grande final diante da Inglaterra, confirmou o seu favoritismo com a vitória por 2-1 ainda nos 90 minutos e com 100% de aproveitamento ao longo da competição. Um jogo que começou muito estudado, mas que se tornou um jogaço no segundo tempo. Foi um verdadeiro duelo entre a naturalidade de um estilo de jogo, que é a impressão digital desse time, e de um estrategista muito criticado ao longo da competição e que mexeu suas peças inúmeras vezes ao longo do jogo. Vamos contar um pouquinho a história dessa grande decisão. Em relação às escalações, a Inglaterra só teve uma mexida: Luke Shaw na esquerda no lugar do Trippier. De resto, é o time que vinha jogando no 3-4-2-1, que já vinha sendo escalado, mas voltando para o 4-2-3-1, dessa vez com o Foden centralizado e o Bellingham à esquerda na linha de 3 ofensiva. A Espanha, com os dois retornos dos suspensos das semifinais, Carvajal e Lenormand, nos lugares de Jesus Navas e Nacho. Nenhuma outra alteração, manteve seu padrão de jogo ao longo de toda a competição. Panorama do primeiro tempo: bem parecido com o que a gente já projetava, a Espanha tendo mais o domínio da posse, 70% contra 30%, frequentando mais o campo de ataque, empurrando a Inglaterra para trás, inclusive muitos bons os duelos entre Lamine Yamal e Kyle Walker, contando também com as boas coberturas do John Stones, mas poucas oportunidades de gols criadas, mesmo pelo time espanhol. A Inglaterra, com uma estratégia defensiva um pouco diferente, em bloco médio se organizando num 4-4-2, o Bellingham abrindo a esquerda da segunda linha, o Saka voltando à direita e o Foden sobrando ao lado do Kane no ataque. Mas foi um jogo mais tenso do que bem jogado, como é praxe na maioria das finais. Confesso que até me surpreendi com o número de faltas, foram só 6 da Espanha e 2 da Inglaterra, um cartão para cada lado. Em sensações ao fim da primeira etapa, eu achei até que foram mais faltas cometidas. Inclusive teve uma provocação, do Carvajal pro Saka, dizendo que ele estava chorando muito na reclamação de uma falta cometida, numa pressão pós-perda da Espanha, que é uma das marcas registradas desse time. E no primeiro tempo não foi diferente. As melhores chances desses primeiros 45 minutos foram do Lamine Yamal para a Espanha, aproveitando um erro de passe recuado do Foden, e uma chance do próprio Foden no finzinho da primeira etapa, exigindo uma boa defesa do Unai Simon. Foram as duas únicas finalizações do alvo no primeiro tempo, de um total de 5 da Espanha e 3 da Inglaterra. Os dois centroavantes muito bem marcados, o Rodri travou bem a única finalização do Kane nesses primeiros 45 minutos, o Olmo encontrando poucos espaços ali entre as linhas inglesas. Eu diria que mesmo tendo menos a posse, a Inglaterra saiu mais satisfeita no primeiro tempo, porque se a Espanha não conseguiu ter o volume de jogo que normalmente tem, e com 70% de posse, é sinal que a marcação do time do Southgate foi bem feita. E na volta para o segundo tempo, a Espanha vem com uma troca inesperada e muito importante. Sai Rodri e entra Zubimendi. O Rodri foi muito bem vigiado pelo Foden no primeiro tempo. Provavelmente sentiu alguma coisa para ter sido sacado do time no intervalo, já que a gente está falando muito provavelmente do melhor volante passador do mundo e o coração do meio-campo espanhol, o grande símbolo desse estilo de jogo, de troca de passes, de longas posses de bola. Mas o time não se deixou abalar pela perda do Rodri, e a prova disso foi ter aberto o placar com 1 minuto do segundo tempo. O Lamine Yamal trouxe da direita para dentro, passou pela marcação do Shaw e do Guerri, passa a bola por dentro, o Olmo passa da bola, a bola passa pelas costas dele, o Nico Williams na esquerda domina, bate cruzado para fazer 1-0. 2 minutos depois, quase marca o segundo com Dani Olmo, pegando um rebote de um chute do próprio Williams, que parou na zaga e sobrou para o camisa 10 bater para fora. Dentro dos primeiros 10 minutos de segundo tempo, mais 2 grandes chances da Espanha. Com Morata sendo lançado pelo Yamal na saída do Pickford, ele tenta bater num canto, sair pelo outro, acaba batendo fraco na bola, dá tempo da zaga afastar. No decorrer do lance, o próprio Williams ainda finaliza da entrada da área com perigo e a bola passa à direita do gol. Nesses primeiros 10 minutos da etapa final, a Espanha já tinha criado muito mais do que em todo o primeiro tempo.
A Inglaterra não estava mais conseguindo segurar as investidas e mal conseguia superar a pressão do ataque e passar da intermediária sem ter seus erros de passes forçados. Com isso, o Southgate já prepara a primeira substituição, e também foi tão surpreendente quanto a saída do Rodri do outro lado. Ele tirou o Harry Kane e entrou com o Watkins. Qual era a ideia? Ter mais velocidade nas transições quando se recuperasse a bola contra a linha alta da Espanha. E é até estranho falar nisso, tratando-se de um time que não precisava mais se expor, uma vez que estava vencendo. Mas a Espanha não abre mão de jogar da forma que ela acredita ser a certa. Segue a filosofia de que o melhor momento para atacar o adversário é logo depois de abrir o placar, porque ele vai naturalmente se lançar mais ao ataque e naturalmente vão se abrir mais espaços, o que pode explicar o volume maior de jogo e de chances criadas em apenas 10 minutos da etapa final. Mas não foi só a simples troca de um centroavante por outro na Inglaterra. O time voltou a se organizar no 3-2-4-1. O Trippier subiu para jogar de ala pela esquerda, o Bellingham saiu da ponta e centralizou ao lado do Foden por dentro, o Saka sem bola tinha que voltar para compor a linha de 5 ao lado dos 4 defensores. Aos 18 minutos, o Bellingham conseguiu um belo giro na entrada da área e finalizou com perigo, quase conseguiu empatar. A Espanha também mexeu no ataque. Aos 22 tirou o Morata e entrou com o Oyarzabal. O Southgate respondeu com o Cole Palmer no lugar do Kobbie Mainoo. Aqui uma alteração mais ofensiva. O Bellingham foi para sua terceira posição no jogo, agora como segundo volante. O Foden abriu para o lado esquerdo sem bola e o Palmer sobrava ao lado do Watkins na frente. E tem estrela o tal do Southgate, hein? Contra-ataque puxado pelo Saka, que aciona o Bellingham como pivô, e quem empata o jogo? Cole Palmer, que tinha acabado de entrar com 28 da etapa final. 1-1 no placar. Depois do gol, segunda troca tática da Inglaterra no jogo. Terceiro sistema tático diferente que o time adota, não perca a conta. 4-1-4-1. Volta a primeira linha com 4. Rice na frente dos zagueiros. Saka, Palmer, Bellingham e Foden na segunda linha. Watkins à frente. O jogo volta a ficar equilibrado. Se não na posse de bola, se não no número de chances, na dificuldade que a Espanha voltava a ter e que não estava tendo depois de abrir o placar cedo na volta no intervalo. Ainda assim, o time não parou de tentar pressionar. Aos 81, o Yamal tem grande chance de voltar a colocar a Espanha na frente, exigiu grande defesa do Pickford, e 4 minutos depois, o Mulan saiu o Oyarzabal na frente, que abre no Cucurella, ele cruza rasteiro de primeira para o próprio Oyarzabal mandar para a rede. Ele aparentava estar um pouquinho à frente, o biquinho da chuteira ali parecia estar um pouquinho à frente, no frame congelado no tempo real, mas o impedimento semiautomático não acusou, depois a gente até viu que ele realmente estava em posição legal, então gol da Espanha confirmado, 2-1 nos minutos finais. Última cartada do Southgate, sai Foden, entra Tony. A Espanha também mexeu, saiu Yamal, entrou Merino. Minutos antes do gol já havia tido uma troca na zaga, saiu Lenormand e entrou o Nacho. E a última chance do jogo foi aos 89. O Rice cabeceou sozinho a cobrança de escanteio, o Simon pegou, no rebote o Guerri tentou também mandar de cabeça para o gol, o Olmo tirou de cima da linha o gol certo de empate. A essa altura, não parecia mais que o gol de empate da Inglaterra ia sair, e de fato não saiu. Fim de jogo, Espanha 2-1, campanha irretocável, 7 jogos, 7 vitórias, atropelando Croácia na estreia por 3-0, dando um baile na Itália, embora o placar de 1-0 com gol contra não tenha traduzido a superioridade do time do Luis de la Fuente naquele jogo. Contra a Albânia, usando apenas reservas, mais uma vitória por 1-0, e aí começa o mata-mata. 4-1 sobre a Geórgia, 2-1 sobre a anfitriã Alemanha, no único jogo que foi para a prorrogação da Espanha, 2-1 de virada sobre a França, finalista das últimas 2 Copas do Mundo, e o título sobre uma Inglaterra que cresceu nos momentos finais da Euro. Fez uma final muito digna, perdeu no apagar das luzes. Vai continuar a piada quanto à seca de títulos, mas que tem uma equipe muito forte. Deve sair de cabeça erguida. Se fosse o Brasil, nós estaríamos pedindo a não convocação de vários desses grandes jogadores que compõem o elenco inglês. Aliás, o Bellingham fez uma grande final. Não se surpreendam se a temporada terminar com a bola de ouro nas mãos dele, o que não seria nada injusto pela temporada que ele fez. A Euro nem tanto,
mas fez uma excelente final. Então, somando o peso das duas competições, eu não acharia injusto caso o principal prêmio individual vá parar nas mãos do Bellingham, mesmo sem o título da Euro. E tudo isso só engrandece a conquista da Espanha, campeã da Nations e campeã da Euro. Um trabalho espetacular do Luis de la Fuente, campeão de tudo na base com a camisa roja, um técnico forjado dentro da seleção espanhola, não tem a grife de um Luis Henrique ou de um Vicente Del Bosque, mas dá a esse time a identidade de quem não trai suas convicções e o entrosamento de quem parece jogar junto e treinar junto todo dia. Absolutamente justa a conquista espanhola da Euro. Teve para mim os dois melhores laterais da competição, certamente os melhores pontas também. É até difícil apontar qual dos dois foi o melhor jogador da Euro, se foi o Yamal ou se foi o Nico Williams. O Yamal foi escolhido o melhor jovem, acabou que o melhor do campeonato pela UEFA foi o Rodri. Há controvérsias, mas não dá pra dizer também que não é simbólico o prêmio para o jogador de nível mais alto desse elenco espanhol. A Espanha também teve no Fabián Ruiz uma aposta muito acertada ao longo da competição, e também teve a sorte quando perdeu os jogadores lesionados. Primeiro com o Pedri lá atrás nas quartas, promovendo a entrada do Olmo no time, que só fez o rendimento ofensivo do time melhorar. E segundo na própria final, quando perdeu o Rodri no intervalo e não sentiu a perda do Rodri, né, ser o melhor jogador do time, o jogador de maior nível do elenco, repetindo. E é sobretudo um time que mescla muito bem a experiência de um Carvajal, por exemplo, com a juventude de um Yamal, com 17 anos, de um Williams, com 22 anos. A Espanha tem time para pelo menos 2 ciclos. Pode iniciar uma nova era hegemônica, a exemplo do que foi de 2008 a 2012, e hoje comemora sua 4ª conquista europeia, se isolando como a maior campeã do torneio em todos os tempos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!